A fé dos demônios ou a superação do ateísmo. Sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Se você gostar, deixe seu like aí embaixo. Se gostar mais ainda, comente o que achou desse vídeo, tá? O que é a fé dos demônios, né? Ora, eu li esse livro aqui, né? Ele tem 250 páginas aproximadamente. Achei absolutamente gostosa a leitura. A Vire Editorial fez um ótimo trabalho. Inclusive, eu quero dar uns parabéns publicamente aqui para o José Eduardo Câmara de Barros Carneiro, porque ele traduziu esse livro do francês, fica evidente. Se eu não me engano, é do francês, viu? Me parece que é do francês, né? Não sei se eu estou certo, se não me falha a memória, tá? Então, assim, perfeitamente gostosa a leitura, foi uma tradução impecável. E a gente está diante de uma obra aqui que toca numa ferida pouco falada no meio assim católico, né? Como assim? Vamos lá. O que é a fé dos demônios? Tá? Então eu vou abrir esse vídeo falando o que é a fé dos demônios com o que o próprio o São Francisco de Sales, né, ele fala. Né? Então é uma citação do próprio São Francisco de Sales dentro do livro que está da fé dos demônios, beleza? Então abre aspas. Quem quer que não o cumpra, mesmo que ressuscitasse os mortos, não deixe de estar em pecado e condenado, se assim morrer. Como, por exemplo, é ordenado aos bispos visitar suas ovelhas, ensiná-las, endireitá-las, consolá-las. Ainda que eu fique toda semana em oração, que jejue toda a minha vida, se não faço aquilo que me é ordenado, eu me perco. Que uma pessoa faça um milagre no estado do matrimônio, mas que não cumpra a sua parte no dever conjugal, ou não se preocupe com seus filhos, é pior que o infiel, diz São Paulo. Então, o próprio São Francisco de Sales citou São Paulo aqui, né, no final. E aí, os próprios escritores, né, desse livro, né, o Fabrice Hadjad, né, eu não sei muito bem pronunciar, né, esse escritor. Aqui está a foto dele, né, é um escritor que escreve muito bem, né, e o próprio tradutor fez um bom trabalho na tradução, dá para ver, né. E logo abaixo, ele diz o seguinte, olha, de fato, essa é uma fé espiritualmente demoníaca. A falta do demônio não é, como dizia Tomás de Aquino, rezar sem observar a ordem requerida por Deus? Assim também, se eu me consumo em oração quando deveria socorrer meu irmão, se eu ressuscito um morto quando deveria dormir com a minha mulher, e esse é o exemplo que usa São Francisco de Sales, eu me afundo na fé dos demônios. Então, essa é a fé dos demônios. É isso que se trata esse livro, do início ao fim. Que dentro dessa perspectiva, dentro dessa oração, dentro dessa dedicação da própria espiritualidade, pode haver um fingimento, pode haver uma fé sem obras, pode haver uma separação do joio do trigo, onde você está escolhendo todo momento o trigo, perdão, o joio, né? Então, a fé sem as obras são mortas, né? A fé sem a obra é morta. Esse é o adágio, inclusive, que todos os católicos usam, né? A fé sem obras é morta, né? Então, para que adianta ter uma fé, uma devoção, uma oração, uma espiritualidade, se você não muda de vida? Ou seja, é puro fingimento, não é mesmo? É exatamente isso que prega o catolicismo, né? Deveria ser o cristianismo em geral, né? Até entre os protestantes, mas há suas desavenças, né? Às vezes alguns focam mais no sentimento, na emoção, né? E tudo mais, né? Não fica muito falando na questão de santidade, de ir para o céu. O foco às vezes nem é tanto isso, inclusive dentro da Igreja Católica, né? A gente vê padres às vezes falando de tudo, da política do dia, mas não fala da porcaria do foco que deveria ser de ir para o céu, por exemplo, né? Que deveria ser um assunto assim primordial, né? Todos nós vamos morrer, e aí, você vai para onde, né? Será que você vai para o céu mesmo? Você está se dedicando para isso, né? Não por os próprios méritos, obviamente, né? Mas por algum tipo de tentativa, pelo menos, você está tentando ou está deixando a vida te levar, né? Então, a fé dos demônios é justamente isso. É, em resumo, uma fé que é sem obras, uma fé fingida, uma fé de um fariseu, uma fé de um sepulcro caiado. Né? O sepulcro caiado, vocês bem sabem, né? Por fora. Ele é muito bonitinho, arrumadinho, por dentro é podre, carrega um cadáver.
né? Então, a fé dos demônios é justamente isso, que aí eu acabei de ler para vocês, né? O que adianta, né? Você, como ele disse aqui, né? Eu ressuscito um morto, mas eu não durmo com a minha mulher. Ou seja, eu não cumpro meu dever de Estado. Os deveres de Estado, para quem não é católico, né? São os deveres que você tem que ter enquanto sua vocação. Né? Então, um padre tem um dever de Estado, né? Um pai de família, uma mãe de família tem um dever de Estado, né? Que deve cumprir. Se ele não está cumprindo, ele está sendo negligente. Isso está sendo negligente, provavelmente não vai para o céu. Né? Provavelmente a vida dele vai se virar um caos. Né? Então, espiritualmente, né, essa espiritualidade que o brasileiro gosta de cultivar, né, essa, essa casca de impressão, né, sem cumprir um dever de Estado, por exemplo, é demoníaco. E é isso que defende o livro a todo momento. Né? Inclusive, ele tem uma linguagem muito interessante, o Fabrício, por exemplo. Eu gosto dessa sinceridade na escrita, eu não sei vocês, né? Então, assim, ele fala sem papas na língua. Né? Eu gosto de escritores assim, que falam sem papas na língua. Ele botou aqui, ó, elogio de uma puta, né? O nome do capítulo é Elogio de uma puta, retorno à Carta de São Tiago, onde ele vai fazer uma investigação da Carta de São Tiago, né? E vai ter umas baitas sacadas, baitas insights, muitíssimo recomendado para vocês, viu? Então, ele vai falar aqui nesse livro, né? Que se a gente excluir Deus de alguma forma, os ídolos vão ser outros, né? Então a gente cria um Deus com D minúsculo, então não tem para onde correr na questão da de cultuar alguém, né? O ser humano, embora se diga ateu, ele faz algum deus com D minúsculo, como por exemplo a ciência, um deus como a política, um político, um astro do rock, né? Então alguém ele vai cultuar, mesmo que inconscientemente. Né? Então o livro que está aqui em minhas mãos, A Fé dos Demônios, né? Ele trata disso, ele faz essa investigação muitíssimo interessante, que se você excluir Deus na sua vida e se declarar um ateu, de alguma forma você vai formar algum ídolo, mesmo que inconscientemente você vai continuar cultuando nele, né? Então ele demonstra várias vezes e insiste na tese que Satanás ele é espiritual, né? O Satanás ele é biblista, né? Que ele usa das próprias é, provérbios e até mesmo os versículos da própria Bíblia para tentar confundir o ser humano. E fez isso, inclusive, no deserto, né? com Jesus. Se você repara bem, as 3 vezes que o demônio, o próprio Satanás, falou com Jesus no deserto, foi citando argumentos bíblicos. Né? Você vê lá, olha, se você é mesmo como Deus, né? Você está dizendo lá, né? E tal coisa, né? Ele cita muito a Bíblia, o próprio Satanás, né? Ele vai fazendo essa investigação do porquê que, afinal de contas, é tão tranquilo para o demônio, a legião de demônios, e não negar uma certa fé, uma certa verdade. Eles consentem com essa verdade e usam ela para macular e enganar nós, seres humanos, né? E fez isso, inclusive, com o próprio Jesus, né? O próprio Deus que se fez homem fez isso na tentação do deserto, fez isso em muitas outras ocasiões em que o próprio Deus se fez carne e esteve aqui durante 33 anos nesta terra, né? Então, muitíssimo interessante, tá? Esse livro. Fica a minha recomendação, né? Se você gostar desse vídeo, deixe seu like e comente aqui embaixo, tá bom? Grande abraço.